Muito bem, começando mais um episódio do nosso Aqui Pode. Você aí que sempre nos acompanha, curioso, né? Curiosa em saber quais os assuntos que a gente vai tratar, quem a gente está entrevistando. Por isso que eu quero que você fique com a gente até o final. E esse episódio tem um oferecimento da Resolve Energia Solar. Você sabe que a Resolve é a maior empresa de energia solar do norte e nordeste do Brasil. Só para você ter uma ideia, você consegue reduzir a tua conta de energia em até 85%, ou seja, 85% a menos daqueles altos valores que você pagava para a concessionária de energia. É isso que eu estou te falando. Aproveita que a Resolve é a única a ter também um centro de distribuição, é a que mais cresce principalmente no nosso estado do Pará e está expandindo suas franquias para o Nordeste brasileiro. Saiba mais acessando este QR Code que aparece aqui e aproveita para falar com um dos nossos consultores para garantir essa redução e a qualidade que a Resolve Energia Solar oferece para você. Muito bem, meus amigos, então o nosso episódio começa agora. Para você ter uma ideia, o nosso bate-papo de hoje é com um nome que representa a tradição e inovação no mercado da construção civil. Uma das empresas mais tradicionais da nossa capital, região metropolitana e também do interior do estado do Pará, até porque ela está integrada em todas as regiões do estado do Pará e ela que está há 40 anos no mercado da construção civil. Eu estou falando do grupo TWT, ela que tem uma holding de outras empresas da construção civil, e eu estou aqui ao lado de um dos seus diretores, ele que é o Túlio Damasceno. Seja bem-vindo, Túlio, aqui no nosso podcast, o Aqui Pode. E é uma honra recebê-los para contarmos um pouco dessa história, até porque são 4 décadas de uma empresa familiar. Exato. Obrigado, Genô. Uma satisfação aqui estar falando contigo, com a tua audiência. E é isso. O grupo TWT, né, é uma holding da família Damasceno, né? Hoje nossa empresa aí nós temos a Laje, né? A Laje Engenharia, que é essa empresa aí de 40 anos de mercado. Então, uma empresa aí que já se provou, né? Como você mesmo mencionou aí, são 40 anos dedicado aí à prestação de serviço, obras públicas e obras também no segmento imobiliário, né? Então, tem aí um portfólio vasto, né? E hoje a gente pode estar compartilhando um pouco da história com vocês. Agora, Túlio, a gente sabe que uma empresa familiar, ela vem de gerações, né? Vem de pai para filho, os filhos assumem, os filhos trabalham, crescem, se tornam diretores, CEOs dessas companhias. Eu te pergunto, o que leva essa empresa, então, de 40 anos, que é a Laje Engenharia, que faz parte desse holding, a se reinventar completamente ao longo do tempo? Genô, eu digo que a empresa ela nasce com um propósito, né? E ela se mantém por propósito. Então, há 40 anos atrás, quando meu pai entendeu a necessidade, né, de dar uma condição melhor para a família dele, né? E esse era ali, acho que é quase que uma mantra e uma regra em como que as empresas no Brasil nascem, né? Então, naquele momento, por necessidade, meu pai foi, né, com muita uma mentalidade empreendedora, né, e com muito foco, com muita raça, né? E eu acho que de maneira acertada, obviamente, pelo fato de nós estarmos aqui hoje. E abriu, né? Ele era funcionário de uma empresa privada, saiu dessa empresa, tomou essa decisão. Mas da construção civil? De construção civil, né? Meu pai é engenheiro também de formação. Então ele sai dessa empresa, né? E se une mais a um sócio e abrem a Laje Engenharia, né? Na verdade, naquele momento era a Laje Construções e hoje se tornou a Laje Engenharia. E essa empresa ela veio crescendo, né? Se desenvolvendo de maneira orgânica, né? Aquele crescimento pé no chão, né? Raiz mesmo, né? Com uma mentalidade, né, muito focada na operação, né? Se tornou liderança, veio se desenvolvendo através de uma estratégia de liderança em custo, né? E essa empresa ela foi aos poucos crescendo, foi tomando corpo, né? E obviamente, como você falou, né, a sucessão, né, ela é inevitável quando a gente busca perpetuar e perenizar os negócios. Sim. Né? É uma forma, na verdade, que a gente visualiza para que de fato aquela geração de valor construída ao longo dos anos possa seguir, né, adiante. Né? E foi
foi muito pautado nesse propósito que a gente veio trabalhando essa sucessão, isso de uma maneira muito natural, sem maiores problemas. Eu acho que meu pai, ele hoje, eu posso garantir que é uma pessoa que confia muito no nosso trabalho, né? Então isso dá para nós uma condição de estar ali no dia a dia da operação, fazendo a gestão voltada, né, para que de fato a gente possa crescer, se manter e ir desenvolvendo. Então essa confiança, né, que ele depositou em mim, no meu irmão, né, que hoje basicamente nós estamos ali à frente. E isso aí, sem sombra de dúvidas, foi O seu irmão é engenheiro também, né? Também, o Thiago. Né? Então isso aí é algo que, sem sombra de dúvidas, garante, né, uma condição satisfatória de gestão. Eu acho que quando o teu pai começa lá atrás, ele nem imaginaria o que seria 40 anos depois, né? De uma empresa que começou, obviamente, com alicerce, literalmente, né, juntamente ao lado de um sócio, e hoje você olhar para trás pelo retrovisor e saber que tantas obras, tantos empreendimentos que foram entregues ao longo do tempo estão lá, erguidos até hoje e que transformaram vidas de muitas famílias. Exato. Eu digo que quando a gente conversa com ele, né, sobre as expectativas, ele diz que nem nos melhores sonhos dele a gente alcançaria tudo que a gente alcançou. E eu acho que isso é um pouco do empreendedor, né? Daquela pessoa que, por algum motivo, que no caso dele era realmente ali dar o melhor, as melhores condições, né, para a nossa família. Realmente a pessoa ela não tem ali toda a visão e a clareza, né, de como que ela pode chegar no futuro. Mas uma coisa era certa, né? Era um trabalho de uma conduta reta, né? Era um trabalho desenvolvido diante de muita disciplina, de muito esforço. Então, assim, entender que os valores da nossa família, enraizados aos valores da companhia, né? Eu digo que a gente não consegue nem dissociar a nossa família da empresa, porque são os mesmos valores, são os mesmos princípios, né? É a forma como a gente enxerga o mundo, é a forma como a gente se adapta e trabalha, né? Enfim, e acho que é esse conjunto de fatores, né, que faz com que de fato a gente possa seguir, né, sem fazer algo que, enfim, possa prejudicar a vida de alguém, né, sempre com o propósito de transformar, impactar a vida das pessoas, né, como você bem mencionou, são obras que de fato, né, tem um apelo social muito forte, tira a pessoa de uma condição de habitação ali não vulnerável, digna, né? vulnerável. Então a gente, graças a Deus, né, tem ali um portfólio que quando a gente olha para trás, a gente consegue dizer que de fato a gente chegou até aqui impactando positivamente a vida de centenas de milhares de pessoas. Isso acaba sendo transformador. Ao longo desses 40 anos, a Laje Engenharia, Laje Construções, ela entregou quantos empreendimentos aqui pelo estado do Pará? Porque a gente não está falando só de capital, né? Aí tu me Tu pegaste. tens isso de cabeça? Isso não. De cabeça eu não vou ter, catalogado? Mas a gente catalogou recente, né? Isso foi um trabalho lá interno que a gente fez. Mas assim, hoje, né, a gente tem uma conta em cima de metro quadrado construído. E a gente já extrapolou 1 milhão de metros quadrados construídos, né? Então deve estar indo para os 2 milhões de metros quadrados construídos. Então, 10 milhões de metros? Não, 2 milhões. 2 milhões. A gente está indo para 2 milhões de metros quadrados construídos. Então, assim, é um volume muito grande, né? Hoje a gente olha para trás e vê projetos de grande porte, né? E projetos de grande relevância para o Estado, né, para a sociedade paraense. Né, posso listar aí alguns desses projetos. Né, a gente, na época da pandemia, né, foi um momento ali que me marcou muito, porque a gente teve a oportunidade de participar de projetos que, eu digo que salvaram vidas. Eu lembro ali, a gente estava final de 2019, né, início de 2020, que quando foi o início da pandemia, a gente naquele momento estava entregando 2 hospitais. Né? Então um hospital ali
que foi o... Hospitais regionais? Um hospital regional em Castanhal, né, que a gente fez em parceria com outras 2 empresas, e a Policlínica. Na Almirante Barroso, ali na UEPA. Exatamente, que também fizemos com uma outra empresa. Então, assim, projetos que, para nós, né, sem sombra de dúvida, foram marcantes. Foram fundamentais. A Policlínica, eu lembro perfeitamente que... Porque abriu leito, né? O caos iniciou ali, digamos, né, de procura, né, de pacientes, porque até então, ali em meados de março, abril daquele ano de 2020... Sim. Era tudo novo, a gente não tinha notícia, informação de como você poderia tratar alguém com sintomas. Eu lembro naquela época que eu, no jornalismo já informativo sobre a pandemia, era algo novo, que as informações eram passadas da seguinte maneira: se você tiver com sintomas de gripe, dor de cabeça e falta de respiração, ou seja, se você tiver dificuldade para respirar, procure um hospital. Ou seja, olha só, você tiver dificuldades, você já chegava já sem respirar no hospital, e eu acho que a Policlínica ela foi fundamental porque eu presenciei muitos casos, inclusive de familiares meus, que ali foi fundamental para ajudar a salvar aquela vida o quanto antes. Importante. Exato. Isso aí para nós foi engrandecedor. Reafirmamos o nosso propósito ali, a gente realmente entendeu que o que a gente faz total sentido, e eu acho que é isso, Agenor. Eu acho que a pessoa ter a clareza, né, do seu porquê, eu acho que é o começo, né? É o começo e como que a gente de fato busca forças para poder estar se mantendo vivo, né? Tá crescendo, gerando renda, gerando emprego, né? E entregando aí para a sociedade o melhor do que a gente pode fazer. E olha, Túlio, fica à vontade com a gente, viu? Não fique acomodado, fique à vontade. Quiser falar mais, tá bem o áudio dele aí? Estão ouvindo bem? Tá legal? Tá bom? Quiser aproximar mais... Tranquilo. Aqui é assim, a gente vai fazendo ao vivo, meu diretor vai me dizendo ali. Não, beleza. Tranquilo. Agora, Túlio, eu te pergunto, a gente fala, obviamente, quando a gente fala de 40 anos de tradição, a gente fala de um legado, né? Sim. De quem começou e para quem é entregue e para onde nós pretendemos ir, né? Assim que normalmente a gente pensa. Eu conheço tanto você como um dos diretores da Laje Construções, hoje o grupo TWT, mas tantos outros conhecidos hoje que também vêm desta geração, né? De pai para filho. É importante Sim. a gente ver o pensamento, o raciocínio e a vontade de continuar crescendo. E a gente sabe que o mercado ele é transformador e ele muda a cada dia, principalmente o mercado imobiliário, e também com novos conceitos que são trazidos. E eu te pergunto, o que o consumidor de hoje busca em um empreendimento imobiliário que não era prioridade, por exemplo, há 10 anos? Assim, Agenor, a pandemia ela é um marco que ela regulou bastante esse comportamento de consumo, né? Então a gente observou aí bastante, né? Eu digo que hoje a gente tem um modelo de negócio que ele é muito centrado no cliente, né? Observar o comportamento, né? A forma de consumo, a forma como as pessoas enfim, se relacionam com os imóveis. Isso é algo que de fato está no nosso dia a dia. E eu posso te dizer que hoje, do ponto de vista da habitação, né, tem de fato padrões que foram alterados, né, status que foram modificados, e que eles vão ao encontro de funcionalidade, né, vão ao encontro de a pessoa ela morar em uma localização que permita com que ela tenha mais tempo para poder fazer o que de fato ela gostaria de estar fazendo durante o seu dia, né? A questão da mobilidade ela é muito, muito debatida hoje, né? Então, assim, uma moradia que se preze, ela tem que estar próxima dos centros urbanos, né? Ela tem que estar próxima ali de escolas, hospitais, enfim, um empreendimento que de fato, né, agregue, né, valor à vida da pessoa, ele vai estar ali bem localizado, né, ele vai ter espaços inteligentes pensados, né, e quando eu digo espaços inteligentes pensados no cliente, eu não estou falando não necessariamente é muito espaço, então assim, a gente precisa se adequar à realidade, né. Hoje você vai pegar aí a demografia, né, das famílias, ela mostra que realmente são famílias menores, né, são famílias que não necessitam de apartamentos muito grandes, e a gente está falando da base da pirâmide, né, então que basicamente é um perfil de cliente que a gente atua com maior ênfase. Então esse perfil ele busca uma moradia
de uma boa localização, uma moradia que tenha itens, né, que permita a ele o lazer. Básico, o básico, né, do lazer. Dia a dia. Eu não gosto de discriminar dessa forma, Genô. Acho que básico, econômico, eu acho que não é por aí, porque assim, isso varia muito pela percepção da família. Talvez o que a gente considere básico para uma determinada família que nunca teve aquilo, talvez aquilo seja o ápice, né? Então, assim, eu sempre gosto de dizer que precisa se entender de fato a necessidade da família, né? A necessidade da família brasileira, a necessidade da família paraense, belenense. A gente precisa entender o perfil dessa família, né? E de fato construir algo de maneira até personalizada. Até o próprio poder público hoje já tem essa visão, né, com relação a vamos aqui neste espaço construir uma nova cidade, né, onde aqui será erguido um novo projeto, digamos que do Minha Casa e Minha Vida, um grande projeto de moradia aqui no bairro. Mas tudo isso hoje é pensado, né, com relação à infraestrutura. Não é só montar naquele terreno espaçoso e grandioso e deixar a infraestrutura bem distante dessa população, como você está falando. Não, tá tudo muito agregado, muito próximo. Exatamente. A localização, ela é... Existe uma máxima no mercado imobiliário que assim, as coisas vão, como você falou, o mercado ele vai se adaptando, as pessoas vão mudando os seus comportamentos, mas o mercado imobiliário, ele é, assim, de certa forma, ele é um pouco, talvez ali um pouco rígido em algumas questões de percepção de valor, né, vamos dizer assim. Então, localização é, historicamente, um dos principais atributos de valor de um empreendimento imobiliário. Então, existe até uma máxima que se diz que empreendimentos que para se tornarem viáveis precisam ter, em primeiro lugar, uma boa localização, em segundo lugar, uma boa localização e em terceiro lugar, uma boa localização. Então, assim, a localização ela é um ponto-chave. Fundamental para valorizar o imóvel e aquele bairro. Exatamente. Ela é um ponto-chave, né, para que, de fato, a gente possa viabilizar um empreendimento. E trazendo isso para a nossa realidade, a gente consegue perceber Belém hoje, né, de fato, né, com o advento da COP, enfim, todo esse volume de investimentos que o poder público vem gerando, isso tem dado uma condição satisfatória, né, para o nosso segmento. Então, assim, os bairros vêm se valorizando, né, o centro da cidade vem expandindo, né, então, assim, aqueles bairros que anteriormente eles eram aqueles... enfim, a moradia se concentrava exclusivamente naqueles bairros. Hoje a gente já consegue extrapolar, né? Então, assim, um bairro que hoje, no nosso entendimento, é um bairro de altíssimo potencial de valorização, o bairro do Marco, né? Então, assim, eu sou morador do Marco. Exatamente. Então, assim, anteriormente só se falava de um Marizal, mas aí o Marizal, ele... Enfim, a gente fala de espaço, e o espaço ele é finito. Então, a partir do momento que tu começas a criar ali uma alta densidade de empreendimentos, é necessário que a gente extrapole aquela região, aquele espaço. E aí a gente está falando de bairro do Marco, bairro da Pedreira. E eu acho que isso aí o poder público vem acompanhando de maneira bem exitosa, né? A gente percebe as obras, né? Você vai ver aí os canteiros centrais da cidade sendo revitalizados, sendo melhorados. E eu acho que isso traz uma melhoria para todo mundo, né? Agora eu te pergunto uma coisa, Túlio, com relação a essas obras que você está falando. A gente sempre ouviu falar, desde quando surgiu, vou dar um exemplo, quando surgiu o programa Minha Casa e Minha Vida, é um programa do governo federal, onde você, de baixa renda, hoje nem sei se é assim desta maneira a configuração do programa, teria acesso à tua casa própria. Não é que aquele imóvel vai sair de graça para você, muito pelo contrário, só que o financiamento seria facilitado por algum banco estatal, seja a Caixa Econômica ou Banco do Brasil ou qualquer outro banco estatal, ou também banco privado, para poder você ter acesso a esse programa e a essa moradia. Obviamente que a Laje trabalhou bastante ao longo dos últimos anos nesse conceito do Minha Casa e Minha Vida. Como é que ele se transformou do começo? Como é que ele está sendo hoje implementado? É isso aí, Genô. A história do Minha Casa Minha Vida e a história da Laje, elas se confundem, né? A gente, por muito tempo, desenvolveu projetos voltados para essa classe social, né, menos favorecida, né? Minha Casa Minha Vida é um programa, como você bem mencionou, do governo federal.
Não recordo a data exata do que ele foi criada, mas assim, é um programa que, sem dúvida, mudou a condição de moradia do brasileiro. E a Laje, ela teve a oportunidade de participar, né, de diversos projetos dentro desse programa. Esse programa ele tem ali algumas características, né, que ora o projeto ele pode ser desenvolvido via mercado, né, que são projetos financiados pela FGTS, né, e ora ele vem em contratações diretas com a Caixa Econômica, né, financiados através do Fundo de Arrendamento, né, que é o FAR. Então a Caixa Econômica hoje, né, é o banco que realmente fomenta esse programa. E a Laje, ela teve oportunidade de participar, né, de projetos tanto no Minha Casa Minha Vida Mercado, quanto no Minha Casa Minha Vida, que eu digo que é o puro, que é esse que trata realmente ali a primeira base da pirâmide social brasileira. E são projetos que mudam, né, o curso, mudam a vida, né, das pessoas, né, dão acesso à moradia, como você bem mencionou. E eu digo que assim, isso está na Constituição, né? A moradia, o acesso à moradia digna. Todos têm direito. Deveriam pelo menos ter direito, né? E o programa ele vem com esse viés, com esse objetivo de tornar e dar acesso à moradia, né? Para que de fato aquele povo possa viver de uma maneira digna. Até porque quando esse programa surgiu, a renda era diferente, Sim. A economia era totalmente diferente. A gente sabe que hoje, acho que naquela época se comprava um imóvel por 50, 60, 70 mil reais, 80 mil reais à época. Não sei de quantos metros quadrados. Hoje você, no mínimo, consegue dar entrada a partir de 220, 250 mil reais, né? Hoje o Minha Casa Minha Vida, né, nós temos, né, produtos ofertados dentro do programa, né? Temos aí o Parque das Águas, que é o nosso carro-chefe. Fica onde? O Parque das Águas ele fica na Augusto Montenegro, ao lado da Hyundai, né? Voltando ali para Iquaraci, próximo já, né? Próximo de Coraci, né? Falando ali um pouco do Parque das Águas, é um produto que a gente tem tratado ele com muito carinho pelo resultado que ele apresenta, né? Pelo paradigma, né, que a gente quebrou ali até eu digo que a gente, com o Parque das Águas, a gente está desafiando o status quo desse tipo de produto, né, e desse segmento aqui no mercado. Ou seja, a Laje está criando um novo bairro ali, próximo ao distrito de Coraci, digamos. Eu vou mais além, eu digo que a gente está criando algo que o mercado ainda não viu, que é uma moradia digna, acessível, mas com características e especificidades de um produto de médio e alto padrão. Tá? Com quais características dessas novidades? Pode assim, dizer? Agenor, a gente hoje, no Parque das Águas, a gente tem alguns pilares que a gente diz que são pilares inegociáveis para que, de fato, a gente tenha um produto único nesse segmento. A gente tem uma localização única. Nós somos hoje o único empreendimento, né, comercializando ali Minha Casa Minha Vida na Augusto Montenegro, tá? O Parque das Águas hoje... Com quantas unidades? São 240 unidades. O Parque das Águas hoje é o primeiro empreendimento a ser certificado dentro do Selo Azul, né? Que é um programa... O que significa? Selo Azul é um programa nacional da Caixa Econômica que certifica empreendimentos que atuem com boas práticas sociais e ambientais. Tá? Então a gente traz aí essa marca, né? Eu digo que isso aí muda o curso da história, porque a gente simplesmente não está só entregando moradia, a gente está entregando sim moradia, mas com sustentabilidade, com respeito social, com respeito ambiental. Então isso para a gente é muito importante, né? Entender que a gente otimiza a utilização dos nossos recursos para poder gerar valor para a sociedade. Até porque também a sustentabilidade tem sido cada vez mais exigida, né? E obviamente que essa conscientização, sustentabilidade ambiental, consciência também é um requisito muito importante, né? Pra gente é inegociável, né? Então hoje o Parque das Águas ele é um produto único e exclusivo em diversos aspectos, né? Então a gente fala que é um produto que atua ali dentro da expectativa financeira do cliente, a gente consegue tornar ele acessível, independente de todos esses atributos que eu estou mencionando aqui, independente da localização ser uma localização privilegiada,
independente de ser um produto com critérios de exclusividade, porque a gente está falando de um Minha Casa Minha Vida com 240 unidades. Eu não estou falando de um Minha Casa Minha Vida com 500, 400, 600, 700 unidades, que é o que se mais vê aí no mercado, né? Então, é um produto exclusivo, é um produto único, né? Apartamentos de 2 e 3 quartos, né? Temos tipologias que atendem ali as mais variadas famílias, né? Então, se a família tiver ali 2 filhos, a gente consegue ter o apartamento ideal. Se a família tiver 3 filhos, a gente consegue também. E esse empreendimento ele está previsto ser entregue por etapa e a partir de quando? Na verdade, o empreendimento ele vai ser entregue em uma etapa única, dezembro de 2027. Né? O lançamento foi ano passado, né? E a gente inicia as obras agora no próximo mês. Aí até junho a gente deve estar iniciando a obra, com a previsão para entregar até 2027. Agora, Túlio, você falou agora há pouco, obviamente, sobre a questão de sustentabilidade, a consciência ambiental, que a Laje tem, um grupo TWT tem, e a gente sabe que isso pode ser o precursor, né, de grandes projetos do futuro, principalmente com a conscientização ambiental. Mas eu te pergunto, você acredita que o futuro da construção civil será guiado exatamente por critérios ambientais, ou ainda isso é um custo, ou mesmo será a regra do jogo, ou seja, quem apresenta, quem entrega melhor com projetos sociais, projetos ambientais, poderá ter esse ponto extra dentro de um grande projeto, de um projeto como esse, que é quase uma cidade inteira dentro de um bairro, ou mesmo em novos projetos dentro da nossa cidade, ou também pelo interior do estado? Assim, Agenor, eu acho que essa discussão aí da sustentabilidade, ela tem um espectro muito amplo, né? E eu acho que a gente precisa ser ali um pouco mais ele precisa ser básico discutido. E objetivo para que a gente possa entender assim, que medidas são urgentes, importantes, né? E que medidas de fato a gente precisa, aonde que de fato a gente precisa estar ancorado para que essas decisões possam surtir resultado, né? Então, assim, nós, na Laje, no Grupo TWT, né, a gente tem uma máxima que a sustentabilidade ela nada mais é do que a responsabilidade que nós temos com as nossas futuras gerações. E quando eu estou falando de futuras gerações, eu tenho 3 filhos. Né? Então, assim, hoje eu, Túlio, né, assim, na minha casa, na minha família, tudo que eu posso fazer e tudo que eu faço é em função do que eu posso entregar de melhor para meus filhos, independente aonde eu esteja. Então, a minha vida, as minhas ações pessoais, elas são pautadas em cima do que eu posso fazer de melhor para os meus filhos. Então, assim, trazendo isso para minha realidade profissional, né, trazendo isso para a função que hoje eu exerço no grupo, eu não consigo dissociar, né? Seria um contrassenso, né? Algo que não faria sentido eu me desconectar dessa minha essência, dessa minha visão. E quando eu trago isso para o meu negócio, para o nosso negócio, a gente visualiza nesse formato. Então, assim, ter o zelo com as futuras gerações, né? Entender que o meio onde a gente vive, né, é o que de fato garante, né, a sobrevivência, né, a vida, né, dessas pessoas, né, e a forma como que elas vão receber isso, para a gente é muito relevante. Então, pensar nisso, não necessariamente a gente mexe em orçamento, pensar nisso não necessariamente impacta teu custo direto. Eu digo que, assim, pensar a sustentabilidade vai muito mais além de ter políticas, comitês, né, planos bem estruturados, né? Eu digo que isso tem que partir de um raciocínio lógico, né, de um ideal, de um propósito e ações do dia a dia, né? Então, assim, eu fui criado, meu pai sempre falando, olha, desliga a luz, você está gastando energia está dando prejuízo para o meio ambiente. Então, assim, eu acho que isso vem do berço, vem de como que foi criado e como que é essa cultura de estar ali, sabe, se responsabilizando pelos próximos, né, que estão vindo,
eu acho que foi nesse formato que a gente se moldou, é nesse formato que a gente foi criado e inevitavelmente a gente traz isso para o nosso negócio. E eu vou falar um negócio para você que me acompanha. Quando o Túlio fala, porque o Thiago é irmão dele, quando o Túlio fala sobre conscientização ambiental, quando a gente pensa nas novas gerações, é importante eu fazer esse link agora com relação à própria energia sustentável, que é a energia solar. E quando a Resolve Energia Solar, ela está aqui no Pará e ela cresce no Norte e Nordeste com essa conscientização para levar todos nós, a levar você também a reduzir até 85% da tua conta de energia. E o que é legal agora, quando a gente fala em empreendimento, você que mora em apartamento, presta atenção. Ah, mas olha, não tenho onde colocar as placas de energia solar. Calma, isso aí já é coisa do passado, para você ver como as coisas se renovam a cada dia. Você também pode ter a tua energia solar no teu apartamento. Fale agora mesmo com o especialista da Resolve Energia Solar. O QR Code está aí e ele vai tirar todas as suas dúvidas. Não tem dessa só de você morar em casa, porque a tua casa tem espaço no telhado ou ter que alugar o telhado lá de algum parente teu. Não, você com um apartamento pode ter sim agora a consciência de ter também a redução da tua conta de energia em até 85% com a Resolve Energia Solar. Afinal, a nossa energia transforma vidas. E eu dei esse link aqui, Túlio, exatamente para que a gente possa falar, porque quando você fala de como você está pensando para o futuro, dos teus filhos, pensando nele, falando em sustentabilidade, falando em grandes projetos, a gente sabe que a Laje ela sempre esteve envolvida também em grandes projetos de obras, de infraestrutura, obras, como você falou agora há pouco, de hospitais e centros esportivos que têm impacto direto na vida das pessoas. Como vocês medem esse legado que foi deixado e que vocês estão construindo também ao longo do tempo? Então, Geno, o legado que a gente vem deixando, né, é um legado que quando a gente se conecta, né, tanto com o nosso cliente público quanto privado, a gente tem a condição de realmente visualizar o grau e a profundidade, né, de como que a gente marcou, né, a história, né? Então, um exemplo, né, eu tive a oportunidade de assistir um jogo de basquete lá no Mangueirinho e naquele momento, né, eu entrando, e aí eu tive a oportunidade de conversar com alguém lá e a pessoa, lembro na época, acho que estava trabalhando, aí falou, poxa, isso aqui é muito grande, né, parece até que a gente nem está no estado, parece que a gente está fora. E aí eu falei, a gente participou aqui da construção, e o cara falou, foi mesmo, tal, e parabenizou e tudo. Então, assim, a gente percebe no dia a dia, né, que esses projetos, essas obras, elas dão uma condição, né, diferente, né, para a pessoa. Então, assim, antigamente a gente não tinha um lugar para receber jogos de seleção brasileira. Verdade. Hoje a gente tem o Mangueirinho, e aí o Mangueirinho a gente teve a oportunidade de participar das obras. Aí fala um pouco falando aí da parte da infraestrutura, a gente também teve a oportunidade de passar pelo projeto do Terminal Hidroviário de Santarém, que foi um projeto também que marcou a nossa história, né? Foi a nossa entrada em Santarém, né? Para quem não conhece Santarém, eu convido, eu acho que está perdendo tempo, né? Santarém hoje é uma cidade que cresce e ela pulsa, né? Vive ali com uma energia muito grande. Santarém, ela respira turismo, ela entrega uma qualidade de vida muito boa, né? Eu digo que a pessoa que é de Belém e vai para Santarém, ela percebe isso, né? A sensação de segurança. Santarém vem crescendo. Eu conheci Santarém em 2018, né, quando a gente chegou lá para poder fazer o terminal hidroviário. Uma obra que levou quanto tempo? A gente entregou o terminal hidroviário foi 2022, né, então 4 anos de obra. Né. É um projeto complexo. É um marco para a cidade. Para o estado. Para o estado inteiro. Eu diria até que a nível nacional. Né. Essa obra ela tem uma peculiaridade que no curso dela, né, pelo porte da obra, quem tiver a oportunidade, não sei se já conhece, mas visite essa obra. E é um terminal que foi construído, né, para atender ali aquela região oeste do estado, mas que não deixa nada a desejar para portos aí
até da América Latina, né? E eu digo isso não por achar, eu digo porque esse projeto ele foi levado na época, eu não me recordo direito quem foi que consultou a gente, mas que se poderia levar esse projeto para participar de uma premiação a nível internacional. Então, assim, ela estava sendo visualizada como o maior terminal, né, hidroviário, era o maior equipamento hidroviário da América Latina, né? Então, a gente foi consultado, enfim, como era uma obra do governo do estado, a gente também fez a consulta, né? Tivemos ali o aval da CPH, que era a Companhia de Portos, que nos contratou para poder executar esse projeto. E aí foi quando eles participaram, né? O terminal hidroviário, a obra do terminal, ela participou dessa premiação. E aí a gente foi entender realmente como que isso estava repercutindo, né? E se jogar e dar um Google, vai encontrar, né, essas informações que retratam a questão da magnitude do projeto, né, a representatividade dele para Santarém, para o estado e até mesmo a nível nacional. Ou seja, é um legado deixado para a população, como você falou, a nível até internacional, de uma grande obra, de uma obra de grande porte. Você lembrou, e eu não sabia, que a laje estava por trás da construção do Guilherme Paraense, né, o Mangueirinho. Sim. Também um empreendimento público que eu tive a oportunidade de conhecer. Como você falou, né, antigamente a gente, quando queria assistir, ou se tivesse em Belém uma partida do voleibol masculino ou feminino, ou mesmo do basquetebol brasileiro, no mínimo era apresentado ali na UEPA, né, no ginásio da UEPA. Era o único ginásio que nós tínhamos de fato que o público poderia participar. E assim também era um ginásio até de shows. E hoje você tem o Guilherme Paraense, onde você ali consegue colocar em torno de 10, 15 mil espectadores para assistir eventos internacionais, nacionais, quando estão de passagem aqui por Belém. Ou seja, são legados, como você falou, de gerações, que vai ficar por aí quando a gente, como um cidadão paraense, um cidadão de Belém, a gente sabe o quanto a gente tem que ter zelo por obras e projetos como esse. Não é só o Estado te entrega, a Prefeitura te entrega e você vai lá, quebra, não. Você tem que zelar por aquilo que é seu, até porque é o teu dinheiro público que foi investido ali de uma obra de infraestrutura de qualidade. Agora, Túlio, quando a gente fala de infraestrutura, fala de obra também, algo também faz com que as pessoas pensem, poxa, mas olha, Minha Casa Minha Vida, aquele empreendimento, o apartamento tem 45, 60 metros, no máximo 90 metros, eu estou aqui falando simbolicamente. Mas é uma obra que eles utilizam materiais de qualidade, porque é um imóvel mais barato. E eu te pergunto, existe uma percepção de mercado na qualidade dos produtos ofertados dentro também do programa Minha Casa Minha Vida? Isso é importante a gente esclarecer. As pessoas têm sempre essa dúvida, ficam com medo, mas isso não acontece não, né? Assim, como eu posso te dizer, a laje, ela tem uma característica peculiar. Mas como é que faz para se quebrar essa percepção? É exatamente com a forma como tu prototipa, né, como tu idealizas e como tu apresenta o teu produto, né? Então, assim, qualidade, né, é um ponto que a gente trata com muita diligência, com muita minuciosidade e realmente, se pegar hoje, né, as características, né, os atributos, a qualidade do produto que a gente entrega. Então, assim, eu digo que a gente acaba descaracterizando essa sensação e essa percepção, né, de um produto econômico que vai ali, em algum momento, preterir a qualidade em função de custo, né? Então, assim, hoje a gente atingiu, né, um padrão, né, de construção que é visualizada. As nossas obras aí, elas estão espalhadas por todo o estado, né? A gente, enfim, são obras públicas e privadas que a gente sempre tenta preservar, né? A gente hoje tem formas de medir, né? A gente busca realmente atender as nossas obras em diversos pilares, né? E um desses pilares é a qualidade. Então, posso te dizer, te afirmar que nos nossos empreendimentos, né, a caracterização de que o projeto, de que o produto ele está vinculado à Minha Casa Minha Vida, é muito mais em função a acessibilidade, né, as condições de pagamento, né, as condições de crédito que essa pessoa ela acaba tendo, né, porque o programa ele
ele acaba ofertando subsídio, ele acaba ofertando ali condições para que de fato aquela faixa de renda da população possa alcançar ali a aquisição do seu imóvel. Por isso a garantia então do selo azul da Caixa Econômica, né? Como você falou agora há pouco, anteriormente, né? O selo azul, ele garante ali boas práticas, né, relacionadas à sustentabilidade, ele garante boas práticas relacionadas ali à questão social, né, de gestão, de governança, mas em relação à qualidade, né, a gente tem realmente ali uma certificação, né, que é o Programa Brasileiro de Qualidade Habitacional, que é o PBQPH. Hoje, né, a laje ela é certificada na ISO 9001, então isso padroniza, isso chancela, né, o nosso processo tanto fabril ali, a produção, né, do dia a dia, quanto a nossa parte operacional, a nossa parte administrativa. Então, todos os nossos processos eles são pensados para que de fato a gente consiga atingir eficiência operacional sem preterir qualidade, né? Então, posso te dizer que toda a nossa cadeia de valor ela é pensada para que a gente possa sim entregar um produto acessível, né? Eu digo até que eu brinco aí com o nosso time de marketing que a gente hoje tem uma função e essa função ela precisa ser divulgada, que é a democratização da moradia, né? É o que a gente vem fazendo. A gente entrega uma moradia, né? A gente consegue dar acessibilidade a essa moradia, né? E quando a gente fala de acessibilidade, a gente está falando de acessibilidade financeira e acessibilidade física também. Então, todos os nossos produtos são dotados de rampas de acesso, né, para cadeirante, apartamentos adaptáveis. Então, assim, a gente atende também a essa parcela da sociedade. E qualidade está sempre no topo da lista, da prioridade. E quando você fala em acessibilidade, recentemente o Ministério das Cidades, através do ministro Jader Filho, divulgou um novo programa dentro do programa Minha Casa Minha Vida, que é Sim. 3% das suas unidades. O programa começa em 85 cidades do Brasil, incluindo Belém, inclusive, as cidades que foram selecionadas, que apresentaram projetos, onde 3% das unidades das habitações do Minha Casa Minha Vida serão destinados a pessoas em situação de vulnerabilidade, ou seja, em situação de rua. Isso é importante também. Quando você fala em acessibilidade, você está vendo todos aqueles que necessitam de uma moradia digna. Eu não posso te afirmar que esse governo ele não deixa nada a desejar quando ele consegue pensar e agir de maneira diversa, né? E eu acho que esse é o tom e é isso que de fato a gente precisa deixar muito evidente, né? É a necessidade de olhar os diversos, né? Porque assim, a condição, né, de um PCD, né, a condição de alguém que mora lá no interior do Ceará, a condição de quem mora no interior do estado do Pará. Cada região tem sua peculiaridade, né? Cada cidade, né, tem as suas características, né, as suas peculiaridades. Então, assim, a forma de se relacionar com o imóvel, né, as necessidades daquela população ali, eu digo que esse governo ele foi a fundo, né, e eu acho que o Ministério das Cidades faz isso de uma maneira assim exemplar, né, que é entender realmente a realidade de cada município ali, né, cada micro-região, para de fato estruturar o Minha Casa Minha Vida. Isso aí eu fico muito satisfeito, né, de compartilhar dessa política, porque é o que a gente acabou de mencionar aqui, né? Na democratização, exatamente, né? É a maneira com que a gente, através do que a gente consegue gerar de valor, permite, né, e consegue de fato impactar e transformar positivamente a vida das pessoas. E você, quando fala em mudar positivamente, transformar, democratizar, a gente não está só falando dessas moradias dignas de quem vai receber no futuro breve, mas também daquele trabalhador que colocou a mão, aquele trabalhador da construção civil que veio também às vezes do Nordeste do Brasil para trabalhar aqui e participar de obras gigantes, de infraestrutura ou mesmo obras de moradia. Isso é importante, ou seja, você é uma bola, é uma roda gigante. Eu digo que é um ciclo virtuoso, né? Você
gera emprego, você gera renda, você paga imposto e no final o produto disso aí é a moradia para aquela pessoa que há 20, 30 anos, 50 anos aguarda ali a realização do sonho da casa própria. É um ciclo virtuoso que o governo federal, com muito êxito e propriedade, conseguiu romper. Por isso que a gente precisa de uma maneira bem clara, sempre discutir e pensar, porque muita gente às vezes apenas se fecha numa bolha nessa discussão, mas é importante a gente refletir e saber o quanto é transformador programas e vocês estarem fazendo parte disso também. Agora, eu te pergunto uma coisa, Túlio, como os pequenos e médios empreendimentos da construção civil podem sobreviver no mercado, a gente já sabe, historicamente bem competitivo, onde a gente tem gigantes nacionais e até multinacionais? Assim, Agenor, o que eu posso te dizer a gente tem um pensamento um pouco incomum sobre mercado, sobre concorrência, e eu te digo assim com muita convicção, muita clareza que a gente avalia que os nossos maiores concorrentes somos nós mesmos. Então, a nossa capacidade, né, de desenvolver ações, né, que permitam a melhorar a nossa capacidade de gestão, né, o nosso modelo de negócio, né, para que de fato a gente se permita a entregar o melhor que a gente alcança para os nossos clientes. Se de fato a gente consegue alcançar isso, né, obviamente eu não estou falando de algo que é fácil, né, pelo contrário, a gente sabe o quanto é difícil fazer negócio, né, o quanto é difícil se manter vivo, o quanto é difícil cumprir com todas as obrigações que o empresário tem, mas que quando você tem um propósito, né, quando você tem disciplina, né, e isso é feito ali de maneira sem se desvencilhar dos seus valores, né, eu acho que a gente tende ao sucesso, a gente tende ao êxito, né, e a gente tende a esse crescimento. Então, assim, quando a gente vai analisar mercado, né, entender a concorrência, entender os desafios, as ameaças e os eventos que possam em algum momento embaralhar os nossos planejamentos, a gente enxerga que ações externas elas sempre vão acontecer, né, que os desafios, as oscilações, as volatilidades de mercado, elas fazem parte do jogo, e que eu preciso me ater ao que de fato eu domino, ao que de fato eu controlo, né? E quando eu digo eu falo a nível de organização. Então, no momento que a gente se percebe, né, no momento que a gente tem ali um autoconhecimento, né, e eu consigo diagnosticar, né, os meus pontos de melhoria para que de fato eu consiga me adaptar a esse movimento, a esse mercado, automaticamente eu estou preparado. E pode vir empresa de fora, e pode acontecer crises econômicas e mudanças de governo, isso vai acontecer. Isso tá ali definido pelo futuro e pelo trajeto e pelo desenvolvimento das organizações, dos países, enfim. E a gente, no lado daqui, se adapta e se prepara para esses movimentos. E esses movimentos eles acontecem a cada 5 anos, a cada década, depende muito da volatilidade, como você falou, do mercado nacional e internacional. Aí eu te pergunto uma coisa, quando a gente fala em crises, quando a gente fala em concorrência, mas a gente sabe que também tem as crises, e essas crises ajudam o mercado, mas às vezes podem torná-lo ainda mais desafiador e às vezes cair até em descrédito. Por exemplo, como é que ficou o panorama do mercado, da engenharia, da construção civil no nosso estado e também no Brasil? Por exemplo, após aqueles escândalos da Odebrecht. A gente sabe que a Odebrecht era uma multinacional, teve várias obras públicas no Brasil, e aí aqueles escândalos. O que isso movimentou e mexeu com esse mercado? Assim, eu acho que aquela crise ali daquele momento, Agenor, ela deixou várias cicatrizes e que eu enxergo algumas de maneira positiva e outras nem tanto. O que eu posso dizer, como que a gente da Laje enxergou aquilo tudo e como a gente se adaptou àquilo tudo. Obviamente a Laje ela tem características similares, né? Tá longe de ser uma Odebrecht, mas ela atua nos mesmos segmentos econômicos.
E eu sempre digo, é muito melhor que a gente aprenda com acertos e erros dos outros do que com os nossos mesmos, né? Eu acho que é a forma menos traumática Sim. de se aprender, né? Então, quando a gente observa um evento desse na magnitude do que aconteceu, cabe a gente ter sabedoria para poder tentar extrair o que de melhor a gente conseguiu naquele momento, né? Então, assim, posso te dizer que aquilo, né, direcionou energia nossa para assuntos relacionados a compliance, né? Então, assim, até talvez aquele momento pouco se falava em compliance, né? Pouco se falava em boas práticas, né, de conduta, né, enfim, e políticas, né, voltadas para mitigar riscos, né, corporativos. E isso aí acabou que a gente, tomando conhecimento, né, buscamos internalizar, buscamos desenvolver. Então hoje a gente tem um código de conduta, né, a gente tem um canal, né, que a gente atua ali com os nossos colaboradores, parceiros, né, que queiram, né, fazer algum tipo de denúncia. Então, assim, a parte de compliance hoje a gente tem de uma maneira muito incisiva, né, e isso aí realmente foi um reflexo de todo esse momento. Mexeu com o mercado. Mexeu com o mercado, né? Então, assim, os riscos associados às organizações, eles foram revisitados, e a gente fez isso aí também. E também, né, trazendo ali, né, para um olhar de gestão, né, entender os processos, entender como que de fato a gente consegue mitigar os riscos, né, as decisões que eventualmente levaram, né, aquele problema da Odebrecht. A gente tentou sempre visualizar de uma forma que a gente pudesse adaptar a nossa realidade, obviamente, mas trazendo cada vez mais segurança, né, tanto para o acionista quanto para o colaborador, né, para o nosso cliente, para o mercado em geral, né, porque dado tudo isso é uma empresa, né, eu digo que toda empresa ela carrega o sonho de muitas pessoas, né, e que na medida que a gente entende a relevância disso, a gente se força a ser responsável. Então eu digo que hoje são centenas de pais de famílias que dependem diretamente, né, do nosso êxito, e a gente precisa ser muito responsável com essa questão. Agora, é importante, né, a gente até deixar tudo muito bem esclarecido, porque aqui está registrado, né, e é importante a gente falar sobre o futuro, aquilo que, como a gente falou, né, aquilo que foi transformador, o que foi o exemplo deixado ao longo do tempo, por isso que possa ter envolvido o mercado imobiliário, o mercado da construção civil. Mas bora falar sobre tecnologia, Túlio, até porque a gente sabe que com a velocidade, as mudanças em tecnologias, qual é o papel da inovação na construção civil hoje? E o que esse papel pode mudar o amanhã? Genô, vamos lá. São dois assuntos que a gente trata de uma maneira... Em algum momento eles se linkam, né? Eles estão encadeados, mas são conceitos diferentes, né? Então, assim, falar de inovação é falar, né, de ações que eventualmente a gente propõe a melhorar o nosso projeto, a melhorar os nossos processos, a melhorar os nossos produtos. E não necessariamente isso está associado à invenção, né? Às vezes as pessoas elas confundem inovação com invenção, né? Então, inovar, né, é você ter a capacidade de apresentar um produto, uma solução, agir de uma forma diferente que permita a te tornar mais eficiente, a tornar o teu produto mais atraente, mais acessível, enfim. É melhorar aquela condição daquele ambiente. Então, a gente, na ponta da inovação, né, a gente sempre tem agido de uma maneira muito recorrente, né? Eu vejo hoje, né, de ponta a ponta da nossa cadeia de valor, né, desde ali a forma como a gente estrutura, de repente, capital para os nossos projetos, né? A forma como a gente estrutura e concebe ali os nossos projetos,
até a ponta do desenvolvimento desse projeto, da execução da obra, né? A gente consegue enxergar pontos de melhoria e inovação, né, de ponta a ponta. Recentemente a gente tratando sobre essa questão de inovação, né, numa reunião de diretoria, e eu dei um exemplo de uma inovação que eu tive a oportunidade de presenciar e ver na prática, né, acontecendo em uma obra nossa, que é a obra lá de Santarém, que é o Boulevard Tapajós. Daqui a pouco a gente pode falar um pouco melhor. Sim. Mas cheguei lá, o engenheiro nosso, Bruno, né, me levou até onde a obra estava acontecendo, o canteiro, né, e me apresentou uma ferramenta que um funcionário nosso, né, desenvolveu para poder assentar o bloco. E, sabe, com uma simplicidade, né, mas que garantiu para a gente aumento de produtividade, melhora de rendimento do trabalho ali daquele colaborador, a eficiência, né, redução de custo e no final, assim, algo que ninguém propôs a ele, né, simplesmente a gente tenta manter. Eu digo que a inovação ela tem alguns pré-requisitos e um desses requisitos importantes é o modelo de gestão horizontal que a gente permite ali com que todos, né, tenham voz para de fato propor melhoria, né? Eu digo que a gente sempre mantém uma hierarquia para que a gente possa manter um nível de organização, mas que na ponta da gestão, né, a nossa comunicação, né, e a forma de tratar essa hierarquia ela é sempre muito horizontal, né? Então a gente gosta de estar ouvindo o pedreiro, gosta de ouvir o servente, gosta de ouvir o mestre, porque a gente entende que eles são capazes de inovar. E na medida que a gente ouve, né, e na medida que a gente escuta e traz essa voz, né, para o core, né, para a essência, para o eixo do negócio, a gente funde ali e faz uma equação que permite uma inovação como essa. Você acha que também esse tipo de inovação simples, né, voltada simples, de uma pessoa simples que ali está colaborando e contribuindo com essa transformação, talvez dando até mais celeridade ao projeto, você acha que também isso aliado a startups e construtechs, você acha que elas também estão redefinindo o setor? Como é que o grupo TWT se conecta a esse ecossistema de inovação, então? Não, sem dúvida. As startups elas têm um papel fundamental, né? No nosso segmento hoje, a gente tem dois tipos de startups, né, que a gente vem acompanhando aí para que, de fato, a gente acelere os processos de inovação dentro da empresa. Então, tu tens as construtechs, que são as startups que te entregam soluções na ponta da construção, né, na execução. E tu tens as proptechs, né, que são já startups voltadas para soluções ali das atividades relacionadas à incorporação, ao desenvolvimento imobiliário, né? Então, a gente hoje está 100% integrado nesse ambiente, né, 100% conectado. Nossos processos hoje, todos são regulados dentro de sistemas, né? Então, na ponta de proptechs a gente tem CRMs, né, que hoje nós temos para poder fazer a gestão dos nossos clientes, né? Nossos processos hoje, toda a nossa cadeia, ela é automatizada e regulada dentro de um ERP, né, que permita com que a gente tenha um controle gerencial, contábil, financeiro, operacional de toda a nossa atividade, né? Temos um sistema contratado, já uma Construtech que nos apoia no controle e acompanhamento das nossas obras, né? Então a gente tem um sistema hoje que acompanha ali em tempo real, né, o desenvolvimento dos nossos projetos, né, o canteiro de obra, né, a operação em si, o dia a dia. E assim, eu digo que é um caminho sem volta, né? A tecnologia ela veio realmente para mudar o status quo, né? Para realmente redefinir o curso, né, de crescimento e desenvolvimento das organizações. E o Grupo TWT, né, através da Laje, a gente faz isso diariamente, né? E como aliar tudo isso à inteligência artificial? Você acha que ela é uma aliada real num canteiro de obras, por exemplo? A inteligência artificial hoje, Agenor, ela ainda
no nosso mercado, né, falando ali do ponto de vista setorial, a gente ainda tem algumas barreiras a serem quebradas. Mas a gente percebe sim, né, algumas ferramentas que hoje a gente já utiliza e que elas têm ali um viés de inteligência artificial. Nós temos hoje, por exemplo, um sistema, né, que faz ali a parte de controle de entrada e saída de colaborador, né, via reconhecimento facial. Isso aí permite com que tu tenhas acesso, isso aí te permite ali que tu tenhas controle, né, gestão sobre os teus colaboradores. Isso aí é uma ferramenta desenvolvida através da inteligência artificial. As próprias ferramentas de elaboração de documentação, né? Enfim, não sei se eu posso falar aqui das ferramentas em si. Pode. Um chat GPT, um DeepL, né? Então essas inteligências artificiais a gente vem utilizando isso com muita regularidade hoje, né? Em diversas... A gente já usa diariamente, a gente faz uma pergunta para o nosso chat. Pronto, exatamente. Então assim... Não tem como escapar. A gente utiliza isso de uma maneira bem regular, né? Isso não tem como, eu digo que a pessoa ela precisa interagir, né? Na medida que isso te permita ser mais eficiente. Eu acho que na medida que a gente entende a ferramenta como uma aliada, a gente utiliza ela da melhor forma possível, né? Sem E não como uma executora, né? Uma aliada apenas, uma soma. É uma aliada, é uma ferramenta que vai somar, né? Uma ferramenta que vai te trazer ali uma visão, né? Uma celeridade no processo. E a gente acaba tendo essa visão de que é necessário, né? Tecnologia e futuro da construção sempre aliadas, né? Junto a essas plataformas, essas tecnologias, mas sem esquecer do papel da caneta, o papel da mente. Papel e caneta, acho que essas ferramentas nunca vão deixar de existir. Acabar. Agora, Túlio, você falou agora há pouco, porque o Túlio vem falando comigo aqui, sempre de Santarém, de uma maneira carinhosa. Eu acredito que a família Lage está sempre aliada e tem obras de infraestrutura, tem novos projetos e empreendimentos. Você falou agora há pouco, já que a gente falou de Santarém, eu lembrei sobre o Tapajós Boulevard, o Boulevard Tapajós. É um empreendimento de moradia? Boulevard Tapajós. É o empreendimento que eu posso te dizer ali, é o nosso filho, né? Hoje ainda é o filho único, mas o primeiro filho nosso da Laje em Santarém, né? Então é o nosso empreendimento ali que a gente trata com muito zelo, com muito carinho, com muito esmero. Um projeto habitacional de quantas unidades? É um projeto residencial, são 272 unidades, né? Esse projeto é um projeto que já é provado, já está aprovado, né? Então entregamos já a primeira etapa do empreendimento. Entregamos ali meado de 2024, né? Foram 144 unidades entregues, né? E aí agora o nosso desafio é entregar mais 128 até dezembro. Vou até fazer uma coisa que eu ainda não fiz aqui no nosso podcast. Quando a gente está conversando sobre esses empreendimentos, a gente está colocando umas imagens aí desses empreendimentos, Santarém, Belém, só para que a gente possa ter a noção do produto, do empreendimento, do produto, quanto ele vai ser, além de ser inovador, quanto ele vai ser também transformador para aquela região. O Boulevard Tapajós, ele, de novo, eu digo que acho que a nossa história ela é marcada por algumas disrupções, né? A gente acaba, em alguns momentos, estando na vanguarda daquele segmento, daquele mercado, enfim. Quando a gente idealizou o Boulevard Tapajós, né, a gente entendeu que seria um produto para atender ali a uma parcela que historicamente vinha sendo desassistida do ponto de vista habitacional, mas a gente não tinha a magnitude e ali a relevância que isso, a proporção que isso tomaria no decorrer do desenvolvimento daquele projeto. E aí, numa oportunidade, conversando com o prefeito na época, né, e falando para ele do projeto e a necessidade que Santarém tinha e tudo, querendo entender um pouco da demanda, até porque Santarém ainda era uma praça relativamente nova para a gente, né? A gente conhecia, enfim, por uma ótica de prestação de serviço e focado exclusivamente na construção ali da época do terminal. Mas nessa conversa, assim, aquela conversa eu digo que ela abriu a minha mente em diversos aspectos. E eu lembro bem, assim, de uma fala dele na época.
o prefeito Nélio, né, na época dizendo assim, Túlio, esse projeto de vocês, ele vai atender a uma parcela da população de Santarém que talvez há mais de 20, 30 anos está desassistida. Eu falei, poxa, tudo isso? Ele falou, Santarém parece como se fosse a cidade para os ricos, né? Que só os ricos têm acesso à moradia. Eu falei, poxa, interessante, eu vou estudar um pouco mais sobre isso. E aí foi atrás, tentando entender o mercado, conhecendo os empreendimentos, tentando puxar ali pelo histórico de entrega desses empreendimentos e fui ver que de fato o que ele tinha me falado fazia sentido. Que realmente produtos econômicos, né, voltado ali para a base da pirâmide, de fato existia uma vacância, né, de lançamentos. E aí a gente falou, então vamos realmente focar nesse tipo de projeto, nesse tipo de produto, né, e vamos testar esse mercado. E aí foi quando a gente lançou o Boulevard Tapajós em 2022. Agenor, eu te digo que foi o primeiro lançamento assim que eu fiz, que eu falei, cara, isso aqui tá uma feira, né? Parece que a gente está vendendo aqui, sei lá, um produto, enfim, uma roupa, alguma coisa, porque era fila de gente querendo conhecer o projeto. Ou seja, tinha mercado, tem mercado. Muito um mercado assim que assim, a gente se surpreendeu, para te falar a verdade. O lançamento ele foi uma surpresa positiva, né? A gente teve ali um volume de venda que superou as expectativas, a procura muito grande, um número de cadastro muito grande. E aí foi quando a gente teve a certeza, né, de que Santarém era a praça de fato a ser explorada. E naquele momento a gente fincou de fato a bandeira da laje, né, dentro do nosso planejamento estratégico. E você acha que esse empreendimento que é o do Tapajós, lá em Santarém, o Boulevard Tapajós, ele possa ser um embrião de outros projetos em outras regiões? Porque a gente, como você falou agora há pouco, cada região tem a sua peculiaridade, Exato. Tem a sua maneira de agir, porque como você viu, sentiu que ali, por ser um polo turístico também, né, bastante frequentado, tem gente que vem do restante do Brasil para Santarém, não passa nem por Belém, já Exato. vai direto Exato. Por causa de Alter do Chão. Santarém já tem voos diretos para o restante do Brasil. E aí, obviamente, que haverá um estudo, mas aí seria um embrião para outros projetos também, grandiosos em outras regiões do estado? Assim, hoje a gente olha com muito carinho para Santarém, tá? Santarém, como eu bem mencionei, a gente já fincou a nossa bandeira e dali a gente não sai mais, né? Eu digo que Santarém já é parte da história da laje, então já temos um land bank estruturado, né? Até conceituando o land bank, que é o nosso banco de terrenos para que de fato a gente possa desenvolver os nossos próximos empreendimentos. Então já temos, né, hoje um land bank estruturado aí para os próximos 4, 5 anos em Santarém. Já a gente lança o Boulevard das Águas, né, que é o nosso segundo empreendimento, também voltado para esse segmento econômico. E olhar para outras regiões, né, eu não te afirmo que é ainda a nossa estratégia, mas assim, como surgiu Santarém, eventualmente pode estar surgindo ali outros municípios naquela região ou até mesmo em outros polos de desenvolvimento do estado. Agora, Túlio, você falou, né, que não fica de fora, ou seja, poderá acontecer, a gente não sabe do amanhã. Exato. Aí eu vou aqui voltar para Belém rapidamente, porque eu vou perguntar pro Túlio o seguinte: ali na esquina da Rômulo Maiorana com a Travessa do Chaco, ali Sim. tem um canto, tem uma esquina, porque eu moro na Curuzu e eu observo todo dia que tem ali uma esquina ainda com muro pintado, com a marca do grupo TWT. Ali vai surgir um empreendimento, você estava me falando agora há pouco nos bastidores, que é um empreendimento inovador. A gente não está falando isso, não está no script, mas aí tu vai me contar agora em primeira mão. Vamos lá. Ali é uma outra história de uma outra empresa do grupo, né, com uma roupagem totalmente diferente, né? Podemos dizer alto padrão? Alto padrão, tá? Então, assim, até para explicar um pouco da nossa estrutura de marketing, para que o nosso público possa entender, né? Porque são duas empresas, ainda que do mesmo grupo, mas
distintas no que diz respeito a posicionamento de marca, no que diz respeito a produto, a nicho de mercado, né, e modelo de atuação. Então, assim, são ainda que os mesmos valores, os mesmos princípios, né, mas tem vidas segregadas, né? Então, ali nessa esquina nascerá, né, o primeiro empreendimento da TWT Real, né, que é uma empresa do grupo desenvolvida para atuar no segmento de médio e alto padrão. Uma área de quantos metros ali? A Genoa, aquela área ali, tem aproximadamente 8.000 pouco mais de 8.000 metros quadrados. 8.000 metros quadrados, Exato. Ou seja, ali surge de 1 a 2 torres no máximo, dependendo do projeto. É o que eu imagino, eu estou apenas aqui chutando, eu não estou nem falando nada contigo. Pelo menos 3 torres. Pelo menos 3 torres. Pelo Olha, menos. é um empreendimento que vai surgir coisas que o Marco ainda não viu. E é um dos bairros mais valorizados da nossa capital, porque a gente sabe que o bairro do Marco é rota de fuga, rota de saída para Almirante Barroso, Romelhorana, Exato. Duque de Caxias. Você desce para o centro, você vai pegar o Almirante, pega a BR, enfim, você tem uma rota de saída. Por isso que é um dos bairros mais valorizados da nossa cidade, né? Eu digo que o bairro do Marco talvez seja o bairro melhor planejado da cidade, né? Se você for do ponto de vista urbanístico, né? É um bairro que tem as vias largas, né? Tem os canteiros centrais, tem a parte de esgotamento sanitário, tem a parte de drenagem, então assim... Tudo isso é pensado, as calçadas, né? Exatamente. Tudo isso é observado e pensado. Meu pai gosta muito dessa história, mas ele fala que existiu um prefeito, né? Que Dizem, esse é o prefeito que de fato mudou o curso. Que urbanizou a cidade, exatamente. O esgotamento sanitário. E o bairro do Marco é uma obra dele, né? É uma obra dele. Uma obra foi dele. Exatamente ali o último bairro de Belém à época, né? Exato. Tinha um marco, né? Como tá aí o próprio bairro diz. Exato. Até porque a gente vai trazer o Miguel Pinho, né? Em breve a gente vai trazer o Miguel Pinho aqui, um historiador, professor. Ele entende tudo. Esse é aí, o Michel Pinho. Michel Pinho. É o Michel Pinho. A gente vai trazer ele aqui qualquer dia desse, porque ele sabe tudo. Esse aí vai te dar uma aula É uma aula de história. Exato. A gente acha que conhece Belém, conhece as ruas, a história de cada uma delas e de cada um desses que dão nome às nossas avenidas e ruas. Você não sabe, nem eu sei ainda. Exatamente. Aí essa história do Marco ela é interessante vocês mencionarem. Então, assim, aquele terreno ali é um terreno de fato onde vai nascer o nosso primeiro empreendimento. É algo que a gente está pensando aí de maneira muito diligente, de uma maneira muito minuciosa, né? Foi uma tratativa um pouco árdua, né? A gente teve a oportunidade de adquirir esse terreno da recuperação judicial da Oi. Então, terreno onde a gente teve muitas idas e vindas, foi uma tratativa longa para de fato adquirir o total dessa área, mas que hoje a área é 100% nossa, né? A gente tem aí todo um trabalho, né, desenvolvendo em termos de prototipação de produto, a pesquisa de produto, né? Então, assim, de fato a gente quer desenvolver algo único, inovador, icônico e replicável para que de fato a gente mude o curso do desenvolvimento daquele bairro. Agora, Túlio, e o Pérola do Tocantins, ali na região de Abaetetuba, do Baixo Tocantins, é um condomínio fechado de lotes? De novo, falando de puxando ali para algo que nunca aconteceu, né? E a gente sempre levantando a bandeira de ser o primeiro a fazer aquilo. Então, indo para o Pérola do Tocantins, a gente está falando do primeiro condomínio fechado de lote de Abaetetuba. Então, assim, um projeto, de novo, de vanguarda, né, onde a gente meio que faz ali aquela disrupção de mercado, quebra de paradigma, né? De fato, Abaetetuba não conhecia, não sabia o que era poder, né, desfrutar, usufruir de uma moradia, né, dentro de um espaço seguro, né, dentro de um espaço ali que tenha diversos equipamentos, área de lazer, né? Então, o Pérola ele é um condomínio fechado, né, um condomínio de lote, que ele foi pensado para atender ali a população de Abaetetuba, né? E hoje eu tenho visto, Túlio, até
não querendo cortar teu raciocínio, Abaetetuba vem sendo um dos municípios mais bem valorizados da região, né? Porque tudo se fala em Abaetetuba. Hoje você tem faculdades, inclusive, de medicina, né? Sim. Faculdade de medicina, faculdade particular, onde você paga 8, 9, 10, 12 mil reais numa mensalidade. Eu ouço falar muito em Abaetetuba, ou seja, isso é o olhar também do próprio mercado imobiliário? Sem dúvida. Tanto que recentemente outros empreendimentos lançaram, né? Só que aí, quando eles lançaram, a gente já estava entregando. Sim, já tem um know-how. Exatamente. Então, assim, hoje o Pérola ele é um condomínio já validado, né? Um condomínio que está ainda... Temos algumas unidades, né, em comercialização, mas foi a oportunidade, né? Depois de muitos anos, a gente teve lá no início, acho que da década de 90, a gente teve uma passagem por Abaetetuba, a gente construiu uma delegacia lá, né? Então já fizemos obras públicas. Já tinha lá, já tinha fincado a marca. Já tinha, né, uma bandeira da laje lá, e a gente depois de muito tempo volta, né, para desenvolver esse projeto. E hoje a gente está também trabalhando, né, para poder quebrar, né, o paradigma da moradia, né, que a população de Abaetetuba não desconhecia, né, mas que aos poucos a gente vem conseguindo ali mostrar que faz sentido, né, morar com segurança, uma localização privilegiada, num espaço, né, que ali a gente tem um bosque, né, tem um igarapé próximo do empreendimento, então assim tem todo um viés de meio ambiente, né, a parte da sustentabilidade, então assim é uma área verde muito interessante, né, e a gente está bem satisfeito com esse empreendimento. Olha que é muito empreendimento. E o Terra Montenegro? Terra Montenegro. Esse fica onde? Terra Montenegro fica também na Augusto Montenegro. É um outro empreendimento, né? Sem aqui ser... É um empreendimento que vai ser lançado ainda, ele está no forno. Né? É um empreendimento com qual tipo de estrutura? Ele está no forno, mas eu sei, o que vocês já planejaram para ele? Pronto, Terra Montenegro, ele vem aí de novo quebrando o paradigma. Né? De novo na vanguarda, de novo sendo ali um destaque de mercado. Né? Ele vai ser o primeiro empreendimento Minha Casa Minha Vida com rooftop na cidade. Olha. Tá? Então, já dando spoiler aí do produto, né? Ele tá na prateleira, ele tá no forno, ainda não tá na prateleira, mas é um produto que já está validado internamente, já foi prototipado, já está em curso de desenvolvimento, de contratação, então a gente pode falar com um pouco mais de propriedade e liberdade dele. Vai ser o primeiro empreendimento Minha Casa Minha Vida com rooftop, né? A gente de novo quebrando o paradigma, quebrando ali, desafiando o status quo, né? Aquela questão que você disse aí da qualidade. Então, para a gente, a qualidade é inegociável. A gente quer sim entregar algo exclusivo, a gente quer sim entregar, por que não, a qualidade similar, né? Ou até muitas vezes melhor do que um empreendimento de médio alto padrão. Então, com produtos ali, né, agregados de boa qualidade, né? E esse é o conceito do Terra, né? De novo, falando de conceito, né, do produto, né? Quando a gente pensou em terra, por que terra? Porque é onde a gente enxerga a democracia, né? Onde a gente enxerga que é onde a população tem acesso. E aí a gente então pensa até desde da marca, da logomarca, de todo o manual, né? Que tudo possa coincidir, encaixar com o propósito, né, do que a gente de fato se dedica a fazer. Eu percebo que você é um cara bem consciente, né, do que você fala, o que você é a empresa, o que é a empresa. A gente sabe que você é um CEO, mas por trás de você existem quantas pessoas que dependem da laje do Grupo TWT? A Genoa, posso dizer que a laje ela é uma casca, o Grupo TWT é uma casca, né, mas que por trás disso, de fato, a gente tem ali aquele time de colaboradores, de pessoas altamente engajadas, de pessoas altamente preparadas e que de fato fazem e tornam a laje e o Grupo TWT, né, e credenciam. Quantos hoje dependem direta e indiretamente hoje? Hoje a gente está
por volta de 300 pessoas diretamente ligadas ao grupo, e indiretamente é um público que oscila bastante, né? Dependendo do estágio das obras, enfim, existe uma flutuação muito grande, né? Mas assim, numa média, né, histórica, aí a gente tem em torno de 400, 500 pessoas sempre circulando o nosso ecossistema. Eu vejo que você é uma pessoa muito preocupada com a inclusão, né, da maneira que você fala, com todo o respeito ao cidadão, aqueles que dependem da moradia, e a gente sabe que muito se fala em inclusão. E na prática, como isso transforma o ambiente de uma empresa do porte de vocês? Assim, inclusão é uma pauta, é uma ação diária nossa, né? A gente está imerso na inclusão, o nosso dia a dia ele passa pela inclusão, né? Então hoje nós temos colaboradores que portam diversos tipos de dificuldades de locomoção, de fala, de audição. Então nós temos, né, no nosso efetivo, né, a gente sempre, eu digo que essa diversidade ela garante, né, até uma certa vantagem competitiva, né, porque eu digo que quando a gente vai desenvolver algum projeto, quando a gente vai pensar em algum produto, para a gente é sempre muito importante compartilhar e entender, né, dos pontos de vista mais diversos. Sim. Quais são as objeções, quais são os senões de cada produto. E para eu entender o que impacta positivo e negativamente num portador de uma deficiência física, né, de uma questão ali de acessibilidade, necessidade, de uma necessidade, é importante que eu escute essa pessoa, que eu entenda essa pessoa. E eu ter uma pessoa dessa do meu lado, né, sentada junto comigo, e facilita esse dia a dia, né? Então, assim, entender o mundo, né, pelos mais diversos espectros, né, pelas mais diversas condições, permite com que a você também um produto acessível, diverso às mais variadas necessidades. Você acredita que a diversidade contribui para a tomada de decisões estratégicas no grupo? Sem dúvida, sem dúvida. Eu digo que a diversidade hoje, né, como que a gente atua, né, porque eu digo que uma coisa é fala, né, eu acho que a fala, você vai ver aí, enfim, muitas empresas reportando política de diversidade, de inclusão, mas que muitas das vezes na prática, no dia a dia, a gente vê uma dissonância, né? Você acha que a inclusão começa então pela oportunidade? A inclusão, ela nada mais é do que você oportunizar a quem eventualmente naquele ambiente não tem acesso àquele tipo de oportunidade, né? Uhum. Então a inclusão ela te permite de fato oportunizar, né, situações que as pessoas eventualmente estão ali reclusas, excluídas, né, e que a gente sempre tenta buscar esse equilíbrio, né, desconstruir essas objeções. Olha, Túlio, eu assim, cara, não sei se vocês aí estão adorando, gostando desse bate-papo. É importante a gente conhecer empresas, quem está ou quem são as pessoas que estão à frente delas, exatamente porque a gente não está só falando de custos. Aqui em nenhum momento a gente falou de valores, quanto custa o imóvel, quanto custa aquele empreendimento, quanto a empresa faturou, nada disso. A gente está falando sobre oportunidades, sobre inclusão, estamos falando sobre garantias que todos nós temos, a moradia. Cara, gostei muito desse bate-papo. E aí, eu sei que você é um cara muito bem formado, provavelmente de base pelo pai, pela mãe, você, o teu irmão, o Thiago. E eu queria saber qual a maior lição que o teu pai deixou para você, seu irmão, seguir aplicando aquilo que vocês aprenderam, aquilo que vocês puderam caminhar junto com ele ao longo do tempo e poder estar à frente hoje de um grupo que crescerá e você deixará para as suas próximas gerações? Isso é uma pergunta eu posso te falar de maneira bem objetiva. Fale. Foco, trabalho e disciplina. Foco, trabalho e disciplina. Ou seja, esse foi o principal objetivo deixado, é o que você pode deixar de conselho para aquele empreendedor que está nos vendo agora, neste momento?
foco, trabalho e disciplina. Foco, trabalho e disciplina. Eu acho que a pessoa que se propõe ali a exercer qualquer tipo de atividade, independente do segmento, independente da área do ramo, essa pessoa ela se foca, né? Essa pessoa ela entende ali a necessidade, ela se condiciona aquilo, né? E exerce aquilo com esmero, com o melhor do que ela pode fazer, né? De maneira disciplinada. Pode demorar 1 ano, 1 década, pode demorar 40 anos, mas essa pessoa ela vai dar certo. Foco, trabalho e disciplina. E o cara ainda tem 3 filhos, tem vida para a família também, para viajar, para o lazer. Tem que ter. Ou eles estão dentro do... Não, tá dentro do pacote, tá dentro do pacote. Eu digo que tudo que eu faço é por eles, né, pensando neles, então não consigo dissociar, né, meu plano de profissão, meu plano de família, então é um só. Construo isso para que seja um patrimônio que perpetue, né, para que isso possa gerar valor de maneira perene à sociedade e também a eles, né, obviamente. Não sei se eventualmente eles vão estar participando de uma gestão no futuro, mas obviamente são sócios da empresa, né, já são a futura geração, né, se vai ser de gestores ou se vai ser só de um conselho de acionistas, isso o futuro vai dizer, mas é a forma, né, como a Genoa eu enxergo que a gente pode deixar o que a gente entrega de melhor nessa vida, né? Eu acho que poder dar, né, uma condição melhor, né, poder dar transformar de maneira positiva, impactar, né, criar, né, aquela condição de evolução, né, eu acho que isso daí é algo que me marca, né, e é alguma coisa que eu trago dos meus pais, né, da minha mãe, do meu pai, e que é a forma como eu conduzo o meu dia a dia. Eu tenho certeza que teu pai está no maior orgulho agora assistindo, até esse final agora da nossa entrevista. Como é o nome dele? Valdemar. Seu Valdemar, um abraço. É uma satisfação estar recebendo seu filho. Tenho certeza que o senhor deve estar orgulhoso. Ele é orgulhoso dos filhos, né? É orgulhoso. Sim. Túlio, obrigado pela tua participação aqui com a gente. Eu acho que a gente está enaltecendo uma empresa que há 40 anos ela afincou o seu espaço, cresceu, deixou a sua bandeira, o seu legado e continuará deixando ao longo de 4 décadas aqui no estado do Pará. Eu acho que isso é importante. É uma empresa que teve e tem o seu objetivo e de uma maneira não só com objetivo, mas também de responsabilidade social, responsabilidade ambiental, e eu tenho certeza que esse legado ficará para sempre e esse registro também. Muito obrigado, viu? Obrigado, Genoa, agradeço aí a tua audiência, espero ter compartilhado um pouco da nossa história e contribuído aí com o desenvolvimento das pessoas e com quem a gente possa impactar de maneira positiva. Obrigado, Túlio. Um abraço lá pro seu pai, pro Thiago também. E você, gostou desse bate-papo? Eu sei que você deixou seus comentários. Obrigado por ter participado. Te peço para que você, se ainda apenas recebeu o link, mas não está inscrito no nosso canal, se inscreva, acione o sininho, porque a cada semana tem sempre um bate-papo relevante, polêmicos também, para que você possa ficar sempre conectado. E você também pode ir por lá nas nossas redes sociais, as plataformas que podem dar também esse empurrãozinho na gente, lá no Instagram, o @aquipodp, e também no TikTok, onde você nos acompanha. Esse é o nosso Aquipod, no oferecimento da Resolve Energia Solar. Tá querendo mais economia na tua conta de energia, quer aquela grana sobrando também no teu bolso para você também viajar, comprar um empreendimento, pensar no futuro de ter uma casa nova? Então aproveita a oportunidade, fale agora mesmo com o especialista da Resolve, acessando este QR Code para que você possa economizar de verdade. E você que mora em apartamento também já pode ter a tua energia solar através da Resolve. No oferecimento da Resolve, a gente encerra por aqui, diretamente dos estúdios da Treehouse, onde você também faz tudo para a sua empresa. Aquele vídeo maneiro, legal, bem feito pelas redes sociais e também para as tuas plataformas. Fale com a Treehouse, essa sabe tudo. A gente se encontra numa próxima. Até lá!